É isso, nós estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal que está acompanhando a gente ou que vai acompanhar a gente depois nosso debate. Meu nome é Carlos, eu sou o presidente do diretório municipal aqui do PSOL de Cajamar. Comigo está agora o Laerte Fedrigo, que é professor também filiado ao PSOL de Cajamar, e um grande pensador da educação aqui da cidade. Imagina, Carlos. É sim, Lex, é sim. Um grande ativista aí, um grande articulador aqui. Veio compor aqui com o pessoal, né, no último ano, e agora, logo mais, a gente constrói a nossa narrativa dentro da cidade. Acho que muita gente também não me conhece, eu também não sou muito de aparecer, eu também sou novo no pessoal aqui, mas a nossa proposta hoje é de debater a cidade, debater algumas questões da cidade. Esse é um modelo que a gente vai adotar daqui para frente, uma vez que o isolamento social se impõe por conta da pandemia, por conta da Covid. Então, a gente vai, esses debates com a população, esses debates abertos que nós estamos propondo aqui através da página do PSOL, vão acontecer com maior frequência. Nós já temos um calendário de atuação, um calendário com os temas que a gente vai tratar, mas hoje a gente está aqui para tratar do tema principal que modificou a vida de todo mundo, que é a pandemia, né? Que é a nova doença que está causando esse caos no mundo, né? E não seria diferente aqui em Cajamar, então a gente vai falar um pouquinho sobre o que como isso afeta a nossa vida diretamente, né? Como que a Covid ela veio transformar o nosso dia a dia, mas também vamos falar algumas coisas relativas à nossa cidade, porque é isso que a gente precisa focar aqui também, né? A gente sabe do que está acontecendo com o governo federal, a gente sabe o que está acontecendo com o governo estadual, mas a gente tem que dar uma olhadinha como que estão acontecendo as coisas aqui na prefeitura, né, no poder público municipal. Então, eu gostaria só de fazer algumas considerações sobre essa mudança. Primeiro bloco, né, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da mudança da pandemia para cá, para o Brasil, né, a chegada da pandemia. Não vamos discutir aqui quem de onde nasceu, por que veio, né? A gente já tem bastante informação sobre isso, mas a gente precisa analisar como que o vírus, como que essa ideia, a pandemia e o isolamento social, as ordens de restrição de isolamento social, modificam o dia a dia da cidade, né? Então a gente sabe que, por exemplo, um dos setores mais afetados, fora a gente psicologicamente, fora a gente que tem que já não tem muito como ir e vir com toda a liberdade possível, a restrição de ver nossos parentes, ver nossos amigos, de fazer as nossas reuniões sociais, isso já é um impacto muito grande na nossa sociedade brasileira, uma sociedade que a gente sabe que é bastante sociável, mas a gente tem, por exemplo, o comércio local, que é um problema para quem é comerciante, tem alguma coisa na rua, né, uma porta aberta na rua para vender seus produtos, para prestar seus serviços. A gente sabe que um impacto enorme dentro da educação, por exemplo, né, então a educação básica, em todos os níveis, a educação foi impactada de uma maneira muito ampla, e a gente ainda não entende direito, não tem muita informação, a gente não tem muita diretriz sobre como a educação está sendo impactada. A gente sabe que está sendo impactada porque o modelo teve que mudar completamente. E também no consumo, né, e na economia, enfim, de uma forma que o crescimento do país, o crescimento econômico do país também é um risco muito alto, e isso também afeta as cidades, enfim, afeta emprego, afeta a renda, afeta os mais vulneráveis. Laerte quer falar alguma coisa? Porque senão eu falo pra caramba. Não, bom, primeiro eu queria agradecer aí o elogio que você me fez, né? E também a maneira como eu fui recebido pelo PSOL.
venho nessa militância política há muitos anos, né? Isso faz parte da minha vida, da minha família, desde da questão do movimento sindical, né? Então, já militei no movimento sindical, no movimento social, em outros partidos, né? E resolvi, a partir de um diálogo que eu fiz com você, né? Com a Maria, com outros integrantes aí do PSOL de Cajamar, né? Resolvi fazer, então, essa passagem, né? Ingressar ao partido, e fui muito bem recebido, né? Então agradeço, porque a Imagina. militância política, né, depois que ela entra na vida da gente, a gente não consegue sair dela, e você não ter um espaço, né, para fazer uma militância, para fazer um diálogo, né, inclusive como esse que nós estamos iniciando aqui agora, é muito complicado para quem tem uma consciência e para quem conhece o Brasil, né, para quem conhece a nossa cidade, né, os problemas que tanto o país quanto a cidade de Cajamar tem. Então, a gente ficar sem um espaço, né, de atuação política, de diálogo, é muito complicado para quem, como nós, tem uma consciência, né? Então, fui muito bem recebido, agradeço imensamente essa oportunidade, né? Do ponto de vista desse problema que nós estamos enfrentando, né, que a humanidade está se espalhando, né, pelo mundo inteiro, e há quem diga que a tendência, inclusive, é crescer o número de casos, de mortes, porque está chegando agora em algumas na África, por exemplo, né, tá chegando agora essa questão do Covid-19, então a gente tem uma tendência aí, de agravamento da situação do ponto de vista mundial, né? É uma doença nova, uma doença complicada, né? E que cresce de maneira assustadora, né? Então, se a gente for usar um termo técnico aqui, ela cresce em proporções geométricas, né? Como diriam os matemáticos, então ela vai se multiplicando assim de uma forma muito veloz e muito mortal, né? E a gente tem que se pautar pela ciência nesses momentos, né? Os dados que a gente tem à disposição, os indicativos, né, eles mostram que aqueles países, né, que levaram a sério as recomendações, né, da Organização Mundial da Saúde, dos pesquisadores, dos cientistas, né, como é o caso da Dinamarca, por exemplo, logo de cara, né, implementou um processo mais radical de isolamento. Então os índices, né, de contaminação e de mortos lá, eles são muito menores, né, que outros países que não adotaram, como foi o caso dos Estados Unidos, né, cujo presidente, que é uma pessoa bastante complicada, né, muito Sim. parecida com alguém que nós temos muito perto, né, É, aliás, com muitos, né, que nós temos muito perto, sim, como muitos mas assim, aqui. é uma figura complicadíssima, né, uma pessoa personalista, um marketing, né, fica em função do marketing pessoal, né, com arrogância. Então, no começo se posicionou, né, como se eu fosse direi alguém aqui, né, próximo da gente, uma gripinha, né, e o fato dos Estados Unidos hoje, né, assim, eles estão numa condição bastante complicada, né, lideram o ranking aí de contaminados, passou de 1.500.000 pessoas já, É né, muita contaminadas coisa. nos Estados Unidos, 93, mais de 93 mil mortos, né? Então, é uma doença que se espalha, né, e com esse índice de mortalidade muito grande, e o que a ciência está indicando, que a alternativa que se tem, né, pelo menos enquanto não tem uma vacina, é o isolamento, né? Sim. E se a gente não levar isso a sério, né, a tendência de complicação, né? Então, o Brasil também está entrando nessa rota aí
né, na verdade já entrou, né, mas com a velocidade, hoje nós... os números só crescem, né, a cada dia, quer dizer, aquela ideia que se tinha de achatamento da curva, né, de contaminados e mortos, a gente vê na capital de São Paulo, por exemplo, a questão é muito complicada, né, com a rede hospitalar já totalmente esgotada, e mesmo, né, com os hospitais que foram montados aí às pressas, já, né, esgotando e muita gente ficando doente e morrendo. Então, assim, né, é complicado, mas a alternativa que nós temos no momento é o isolamento, né? E aí que a gente tem essa dificuldade, todos, né, uns mais, outros menos, mas com dificuldades, né, para lidar com essa questão, porque a gente tem regiões da cidade, do país, né, que pelas circunstâncias, né, da história do Brasil, a questão das desigualdades, né, então é muito difícil o isolamento em certas regiões, gente que mora, né, várias pessoas no mesmo espaço, né, várias pessoas às vezes dormindo no mesmo quarto. Então o isolamento nessas regiões, nesses lugares é complicado, né? E, de modo geral, né, como a gente não tem uma ação, né, não é que não tem política pública, a política pública tem, ela existe, mas ela foi precarizada, né? Então, o Estado brasileiro, ele foi praticamente desmontado, né, nesses últimos 2, 3 anos, sobretudo. Já não era grande coisa, né, mas, ultimamente, um verdadeiro desmonte do Estado e das políticas públicas, né? Então, como não tem um Estado amparando, como não tem um Estado, né, coordenando as ações, né, inclusive nacionalmente, integrado com outros países, né, com a Organização Mundial da Saúde, então a situação da população em todos os aspectos, né, sobretudo os mais, como você falou, os mais vulneráveis, né, os pequenos comerciantes, porque o fato é que não tem, né, uma diretiva, muito menos um amparo do poder público, Sim. né? Exato, a gente viu, na verdade, a gente sair de iniciativas de um Estado com intervenções, um Estado de bem-estar social, a gente sai dessas iniciativas e a gente vem de um desmonte, como você bem disse, um desmonte das políticas públicas, enxugando o Estado a tal ponto, né, que o neoliberalismo vai ali e fala, não, o Estado ele não tem que participar de quase nada, o Estado não pode intervir no mercado, o Estado não pode... E vai esse enxugamento, faz com que o Estado fique extremamente ineficiente em vários aspectos, e aí, de repente, chega uma pandemia aqui e fala o seguinte, meus amigos, a gente precisa do Estado, o Estado precisa estar aqui, Isso, principalmente, o Estado precisa ter força, o Estado precisa ter precisa ter agilidade nesse caso, que não tem, né? Uma agilidade que é necessária para poder fazer uma atuação, para manter, né, um equilíbrio entre as coisas, né? Então, a gente sabe que uma pandemia ela trouxe problemas sociais para os mais vulneráveis, como, por exemplo, isso que você citou, de pessoas que moram, né? Você tem uma situação de isolamento social, mas as pessoas são obrigadas a ficar com 5, 6 pessoas dentro de casa. E aí essas pessoas trabalham, muitas vezes como autônomo, ou trabalham muitas vezes como bico, ou sei lá, tinha alguma coisa na rua, sei lá, um ambulante que vendia alguma coisa na rua, e agora ele não pode mais, a renda dele acaba, a renda da família acaba. Isso quando uma empresa, por exemplo, não manda embora, né? Se é uma empresa prestadora de serviços, se é uma empresa que necessita da mão de obra e ela está impedida de trabalhar, ela vai dispensar o funcionário. Dispensando o funcionário, a família fica desamparada, né? As pessoas começam a ficar desamparadas. Aí logo elas começam a pensar, poxa, eu estou desamparado, eu estou num momento, eu não posso sair de casa. Existe um dilema, né? Que é um dilema muito grande na vida do trabalhador, que cara, eu preciso trabalhar porque eu preciso me manter, pelo menos para colocar comida aqui, mas ao mesmo tempo eu já não tenho mais o emprego e eu não tenho mais amparo do Estado. O Estado
como o Estado foi enxugado, então ele É. não me dá esse amparo. E o governo, do jeito que está hoje, ele não tem se preparar, ele não tem, a não ser muita pressão, na verdade, do Congresso Nacional, muita pressão da opinião pública, muita pressão do pessoal, inclusive, para falar, cara, a gente tem que implementar um programa de renda mínima para garantir pelo menos a sobrevivência dos mais vulneráveis, que num momento como esse está precário. Enquanto isso, o governo federal vira e fala, não, a gente quer manter o Estado mínimo, né? Quer manter essa ideia de que o Estado não tem que intervir. E ainda as diretrizes que vêm, né, para a gente, né, para a população, é que não, o Estado vai para a rua, vocês precisam trabalhar, vocês precisam sobreviver, como que o Estado vai bancar vocês? Então, existe um conflito muito grande entre o que vem do poder público, da política pública, né, que não é uma política, mas é um achismo, né, e isso associado também ao negacionismo da questão, que tipo, não, isso aí é uma gripezinha, isso aí não, isso faz com que a população se coloque mais em risco ainda. Isso faz com que haja o agravamento maior dessa crise, quando na verdade a gente sabe que com o isolamento mais restrito, com o isolamento mais planejado, com as iniciativas públicas mais organizadas, a gente teria uma curva muito menor, um contágio muito menor, um problema muito menor, e sairia desse problema de uma maneira mais leve para a saúde pública, né? Mas para a economia o problema está aí posto, vai continuar, o problema não é um problema mundial por conta da pandemia, então não é uma questão vai ter que esperar, né? Exato, vai ter que esperar, e assim, a gente não vê uma política sendo feita, um planejamento sendo feito para que as duas coisas consiga, de alguma maneira, ser estruturada e que privilegie, óbvio, o número de casos, número de morte menor e um sustento da população, um giro um giro menor da economia, obviamente, mas algum giro sustentável. Eu diria, Carlos, que essa questão do Estado, né, isso é importante a gente frisar, né, para que quem nos assiste, quem nos ouve, possa entender melhor, né? Que é assim, olha, a gente tem uma doença muito grave que chega, né, ao Brasil, se espalha pelo mundo, chega ao Brasil, mas essa doença também ela chega ao Brasil nesse momento, né, que a gente tem todo esse desmantelamento, né, do Exato. Estado, das políticas públicas, e tem alguns exemplos que a gente precisa reforçar aqui para que os ouvintes entendam, né? Então, um elemento colocado aí foi a reforma trabalhista. Sim, E assim, exatamente. então, assim, a população precisa ter consciência disso. Ela escolheu representantes, inclusive Exatamente. locais, que apoiam, né, representantes, então, deputados estaduais, federais, senadores, então, já tem um vínculo com a localidade, a gente não pode esquecer isso, né? Sim. E assim, né, então, o Congresso faz essa alteração da legislação brasileira do ponto de vista da questão trabalhista, que é a reforma trabalhista, né? E que impulsiona uma ideologia na sociedade, que é essa coisa do empresário de si mesmo, né? Então, assim, isso virou um modismo, foi promovido o empresário de si mesmo. E o que as pessoas não têm consciência é o seguinte: o que é o empresário de si mesmo? Né? O empresário de si mesmo é alguém que vende a sua força de trabalho, porque ele não é um empresário capitalista, ele é um trabalhador que vende a sua força de trabalho. Em qual condições? Então, assim, ele não tem um trabalho efetivo, permanente, ele não tem registro em carteira, ele não tem férias, não tem 13º, não tem qualquer garantia ou qualquer benefício, né, que a legislação oferecia. Aí, com essa mudança, né, estimulando essa alienação, né, essa coisa do empresário de si mesmo, o que acontece? Então, a pandemia chega nesse contexto, que essa lei já foi aprovada, né, essas pessoas, né, que eram empresários de si mesmo,
elas estão paradas, porque as empresas não estão contratando, já não estava, né, porque a crise econômica no Brasil, ela antecede a questão do coronavírus, agora o que nós estamos vendo é um aprofundamento da crise, né, mas ela sim, já, o desemprego já estava lá em cima, então já tinha um desemprego alto, e agora esses profissionais, né, autônomos, ou seja, os empresários de si mesmos, eles estão entrando nesse, né, rolo aí das pessoas desempregadas e sem uma política que ofereça, porque o próprio Congresso aprovou uma ajuda que é muito pouca, essa coisa dos R$ 600 é muito pouco, né, para as sim. famílias brasileiras. De qualquer modo, já é alguma coisa, né? Mas ele Mas queria mesmo 200, né? sendo pouco, então, mas mesmo sendo pouco, tem um monte de gente que não está conseguindo receber por vários motivos, e a maioria não sabe se vai receber a segunda parcela, porque isso também é outra dúvida, é outra confusão a partir desse governo, né? Aí a gente Sim, junta com isso, que aí precisa pensar o futuro também, a questão da reforma da Previdência, né? Porque joga para sim, cima a idade de aposentadoria, então essas pessoas agora não estão trabalhando, não estão contribuindo, né? O que implica em sim, dizer que vai demorar ainda mais para se aposentar, né? Então, e uma outra mudança na legislação brasileira que foi feita nesse período, né? E que traz prejuízos para o enfrentamento desse momento é a mudança no marco regulatório do petróleo, do pré-sal. A gente não pode esquecer que a legislação sobre isso, o que ela estabelecia? Primeiro, que para você extrair petróleo em qualquer lugar no Brasil, tinha que ter 80% de conteúdo nacional. Então, se sim, você bota um navio lá em alto mar para extrair petróleo, aquele navio teria que ter sido fabricado no Brasil. Então, os parafusos, tudo que tinha nesse navio tinha que ser sim. conteúdo nacional. Os royalties do petróleo tinha destino certo. Qual que era o destino certo? Era saúde e Saúde e educação. educação. E agora, para onde estão indo esses recursos? Para aquelas empresas, né, Que que nem foram bloqueados. brasileiras são, né, mas até aí. Mas assim, né, e empresas do exterior, né, que compraram, né, Sem contrapartida nenhuma. e assim, levando os nossos recursos embora e a gente ficando aqui, né? Então, sem política, sem um Estado forte, com essa visão ultraliberal, né? Que já beira o fascismo em alguns casos, né? A gente vive esse problema, esse dilema, porque tem a galera aí da pregação do ódio, né? Do fascismo, Sim, e que confunde tudo, né? E isso vai aprofundando o nosso problema, né? As coisas se acumulam e a tendência é de agravamento, na minha opinião, né? A gente tem uma tendência aí de agravamento se a gente não se organizar e pensar o futuro, né? Do Brasil, da cidade, porque isso se reflete aqui na cidade, né? sim, sim. Uma das coisas que a gente, ó, acho que a gente fica pensando, né, que a política ou a economia, enfim, que a gente vê as brigas pela internet, a gente vê as pessoas, né, nesse clima de aqui, ali, ele lá, eu aqui, o outro aqui, ele lá, essa acusação, essa dualidade que se tornou o país. É como se a gente se manifestasse a favor ou contra um político, como Bolsonaro ou como Lula ou qualquer um que seja, Uhum. que a gente poderia, teoricamente, resolver alguma questão, estar incentivando ou está ajudando a resolver alguma questão nacional. É óbvio que a gente tem que ter participação política nacional, tem que dar opinião, tem que estar dentro, tem que conhecer o que está acontecendo, tem que olhar a realidade, os fatos e analisar realmente, sem medo, com humildade, sem medo de se arrepender do que fez, de quem votou, mas a gente acaba esquecendo, o que a maioria das pessoas acaba fazendo é esquecendo da política local, é esquecendo do que está acontecendo na própria cidade, na própria comunidade. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente está no diretório municipal. Isso me fez entrar para um diretório municipal mais atuante, pensando exatamente nisso, cara, por que
eu consigo entender todo o cenário nacional, eu consigo entender todo o cenário estadual, mas eu não consegui entender o cenário municipal. E hoje, na atuação dentro do diretório, né, dentro do diretório político como pessoal, a gente consegue ver com mais amplitude como é a atuação de um prefeito, como é a atuação de um vereador. A gente sabe porque a gente vê algumas coisas pela rede social, mas assim, como que a gente chega nessa informação? Como que a gente acessa a informação? Como a gente vê que as coisas estão sendo feitas de uma maneira de uma maneira correta? Né, de uma maneira que privilegia a população, que seja uma demanda da população e não só o capricho de um político, ou o interesse pessoal de um político local. Porque às vezes a gente fica, né, discutindo, obviamente, os interesses nacionais, né, dos políticos mais de visibilidade, e acaba passando. Isso gera uma abertura para que a corrupção local aconteça de uma maneira que ninguém sabe, ninguém vê, ninguém olha, ninguém vai atrás, ninguém participa. E aí eu aproveito para falar que aqui em Cajamar, por exemplo, a população, a participação popular no processo político, no processo decisório político em Cajamar, é muito baixa. É muito baixa. Né? É muito baixa a população que participa de um conselho municipal, é muito baixa a participação da população cajamarense era e agora vai ficar menos, porque as assembleias não estão acontecendo, né? A Câmara dos Vereadores não está funcionando, ela está funcionando virtualmente, então como que acontece a participação popular num momento como esse, né? Em que a gente sabe que são poucos vereadores, a maioria dos vereadores que a gente tem aqui são todos de partidos neoliberais, de direita, e que estão, se a população, por exemplo, começasse a verificar no portal de transparência de Cajamar ou no portal, quais são os projetos que a Câmara dos Vereadores votam aqui, por exemplo, eu tenho certeza que as pessoas iam ter maior indignação com as coisas que acontecem, porque a gente vê que as câmaras dos vereadores aqui de Cajamar, ela está a serviço, né, de uma política, e ela também não vota um projeto que seja de real interesse da população. Então a gente tem áreas em Cajamar que tem vários interesses que a gente vê que são primordiais para o desenvolvimento da cidade, mas a gente não vê uma Câmara atuante nesse sentido. Então, e agora, no momento de pandemia, no momento de retração, em que as pessoas precisam se isolar, a gente precisa parar para analisar, né, o que está acontecendo com esse quadro de funcionários que a gente tem. O que está acontecendo com a prefeitura? O que está acontecendo com as ações da cidade? Porque é como a gente estava falando, se a gente deixa o Estado mínimo, fica a cargo da população, né? A população fica se sentindo responsável. Será que a população se sente responsável por Cajamar? Será que a gente pode contar com a população de Cajamar para que ela realmente seja participativa e cobre alguma coisa do poder público? Ou não? Ou a gente tem que ajudar com um debate maior, um debate mais amplo, com mais informação, com mais educação, com mais... O que a gente precisa fazer para que a população participe? E em contrapartida, o que o político que está ali no executivo ou que está ali no legislativo da cidade, ele tem feito para que isso aconteça, para que a população participe? Ou basta colocar um vídeo no YouTube, ou basta colocar um vídeo na internet? Né? São questões do dia a dia que agora com a pandemia a gente consegue, teoricamente, né, Laerte, a gente sabe que não é assim, mas teoricamente as pessoas deveriam prestar um pouquinho mais atenção nisso, porque principalmente quem é o pequeno empresário que está aí na rua, né, que precisa de uma atenção do poder público para tentar continuar vivendo, para continuar com o seu comércio, o que é proposto? O que está sendo proposto, né? Eu acho que tem uma questão aí, Carlos, que é assim, olha, é como que a política no Brasil, né, isso não é só em Cajamar, né, no Brasil, né, ela caminhou. Então, se a gente pegar o exemplo
do Congresso Nacional, né, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, esse exemplo que você deu de Cajamar, né? Aqui a gente ainda acrescenta os problemas que nós tivemos com os prefeitos anteriores, que um monte Sim, de gente sendo caçado, e, né? Então, assim, é um ambiente que a política ela foi transformada, né, em um verdadeiro balcão, né, né, até o setor público, parece mais um sim. balcão de negócio, né, onde você discute Sim, projetos, mas é o, tem um interesse, né, privado por trás de alguma empresa, de algum sempre, né, pelo menos é o fulano do aparece. galpão, é o Carlinhos da padaria, é não sei o que do gás. Até o nome das pessoas já são desse modo pronunciados, os apelidos, né? Então, assim, É, e, em razão disso, né, isso foi de propósito, né, então, me parece que foi, né, faz parte de uma ideologia dominante. Então, ao mesmo tempo que essas pessoas foram se apropriando do espaço que é público, o espaço da política, né, ele é público, mas essa galera, né, com interesses individuais, interesses privados, foi se apropriando, né, desse espaço em teoria é pública, a população também foi se afastando, até pelas frustrações, né? Quem milita, quem participa socialmente como a gente, né? Então, a participação social, ela dá trabalho. Você precisa dá. levantar no sabadão, né, de manhã, você precisa ir na reunião à noite, né, da escola, isso é uma coisa que dá trabalho, te obriga a pensar, te obriga a se organizar. Então, quando você coloca essa dificuldade, né, de que para participar você precisa, né, dispor de tempo, precisa estudar, precisa pensar, precisa dialogar, né, dar trabalho com uma política que se transforma, né, nesse balcão de interesses, de negócio. Isso, obviamente, que afasta a população, e como diria um amigo meu, espaço vazio é para ser ocupado. Né? Então, como a população não ocupa o espaço da política, essa galera vai tomando conta. Então, eu acho que assim, o nosso papel aqui, né, inclusive como pessoas ligadas a um partido, né, que é um instrumento ainda, né, é um instrumento, com todos Sim, os problemas, ainda é um instrumento da ação política, de organização da sociedade, né, é a gente buscar resgatar a esperança da população na política, porque sim. não tem outro lugar, né, para a gente resolver essas questões se não for no âmbito da política. E assim, é a política partidária, é o sindicato, é a associação, são os conselhos, que aqui na cidade a gente tem esse problema também. Então, além da política desgastada, né, pelos fatos, né, então não é invenção. Tem gente que fica nervosinho aí, quando alguém faz uma denúncia, né, fica nervosinho, mas veja, a gente tem um histórico, os fatos, né, da cidade, eles indicam que a gente tem aqui problemas muito sérios, né? E, né, para complicar, a gente tem alguns espaços de atuação da sociedade. Eu, por exemplo, né, com a nossa colega aqui, a Maria, nós atuamos, né, assim, com muito empenho, né, modéstia à parte. Desde que eu cheguei nessa cidade, eu entrei assim de cabeça na questão da educação. E eu fui representar o município, eu fui o único, aliás, da região toda, das várias cidades da região, eu fui representar a região em Brasília, né, no congresso que nós fizemos, na Conferência da Educação. Então, assim, é um esforço muito grande. Nós Sim, é temos aí os tempo, né? professores, as professoras, lideranças locais, que juntos, né, construíram, né, um plano municipal de educação que é para fazer inveja a muita gente, e uma metodologia de avaliação desse plano, né, se ele está funcionando, o que está, o que não está, reconhecida, inclusive pelo MEC. Então, assim, não é qualquer coisa. Essa gente precisa de respeito, essa gente precisa ser ouvida. E nós tentamos, hein?
nós tentamos, né, marcar reunião, até chegamos a ter uma reunião com o novo secretário, mas com o prefeito nós nunca conseguimos, com o novo prefeito, e o fato é, né, então, assim, você pega o Fórum Municipal de Educação, que esteve envolvido com tudo isso que eu estou falando, e eu não sou do Conselho Municipal de Educação, mas estive lá em Brasília. Então, assim, o Fórum, ele foi totalmente desativado, destruído, e não foi por conta do coronavírus, não, foi antes. Então, são questões que a gente precisa pensar a respeito e recuperar, né? A gente precisa ter esperança que a gente Sim, consiga estabelecer esse ambiente da política como esse instrumento, né, de produção, do diálogo, né, da negociação, porque a política é isso aí, é todo mundo, né? A política não é só um lado, a política, né, o prefeito, o vereador, ele é um representante, né, o prefeito, sobretudo, né? Ele representa a cidade, ele não representa um interesse em particular, né? E isso precisa ser resgatado, é o nosso desafio aí pela frente. exato. Isso que eu ia complementar aí na sua fala, muito bem colocada, que é, na verdade, a gente não faz um partido político sozinho, sendo um político, né? Uhum. A gente não pode se agarrar a uma ideia, óbvio, a gente tem lideranças políticas que se dedicam com mais tempo, com mais afinco, com mais entusiasmo em relação às coisas do partido e às questões que são levantadas, as pautas do partido e as diretrizes dos partidos, mas a gente não faz um partido ou não faz um pleito, a gente não faz um candidato sozinho, sozinho a gente não faz nada, né? Então, a participação popular, mesmo que seja divergente das ideias do partido, mesmo que a gente tenha divergência de ideias e não entre pessoas, as divergências podem ser de ideias. Nos campos das ideias a gente pode discutir qualquer coisa, né? No campo pessoal aí dá briga, né? Não é necessário. Mas no campo das ideias qualquer um pode discutir com qualquer partido, né? E a nossa proposta com esses debates aqui online que a gente vai começar a fazer é essa. Se vocês têm qualquer um pode participar. Não é só quem está no PSOL. A nossa ideia é abrir esse diálogo com a sociedade para ouvir todas as ideias possíveis e ter esse diálogo que falta entre o poder público e a população. Então, hoje a gente está discutindo aqui essa questão do coronavírus, né, da mudança do paradigma das coisas. Vocês veem, a gente está aqui, geralmente a gente faria esse debate numa reunião do partido, convidando as pessoas para ir até uma sede do partido e tudo mais. Por conta da pandemia, por conta do isolamento social, a gente tem que se adequar. Então a gente já está fazendo política de uma maneira diferente, a gente já está atuando de uma maneira diferente, né? Aí daqui para frente, eu acho que só tende a ampliar por conta dessa questão da tecnologia, mas a gente conta com a participação. A gente desenhou aqui dentro do diretório que, na verdade, sem essa participação, a gente pode cometer o mesmo erro que a maioria dos partidos comete, que é de se fechar de certa forma e começar a defender só os seus próprios interesses ou os interesses de alguns setores da sociedade. Se a gente não tiver o diálogo com todos os setores da sociedade, aberto, sincero e claro, a gente não consegue construir um plano de governo que agrade ou que contemple todas as demandas. Então, quando a gente vê que a prefeitura de Cajamar, né, vem já de um histórico que não leva em consideração todos os setores que moram aqui, todos os setores da cidade, a gente fica preocupado porque por mais que as ações vão acontecendo, algumas coisas vão acontecendo, a gente precisa entender quais são as empresas, por exemplo, quais são os conchavos que foram feitos para quais são os públicos de interesse que essas ações estão sendo feitas. Então, nesse momento, a gente pode tentar analisar, por exemplo, como que isso está acontecendo no momento de pandemia, em que a gente vê as ações da prefeitura acontecendo, mas o que está por trás, né? Quais são os interesses que estão ali por trás?
né, e eu não estou falando só do prefeito, não é só questão do prefeito, mas tem os vereadores que estão aí, né, tem os setores que estão atuando, tem o setor de galpão, tem o setor de logística, tem o setor das empresas que estão aqui, né, as grandes empresas que estão na cidade. O que está acontecendo com esse pessoal aí e qual é a participação do poder público, né, nas ações? Porque, por exemplo, né, as empresas de grande porte, a Amazon está aqui em Cajamar, para quem não sabe, a BIC está aqui, Faber-Castell está aqui, tem Natura, tem um monte de empresas muito grandes aqui. O que está acontecendo com o trabalhador? Né? O trabalhador que está lá na produção dessas empresas, a produção cai, tudo bem, mas o que está acontecendo? O poder público está preocupado com a demanda, com o desemprego? Se com essa questão da pandemia, as empresas estão fazendo o quê? Elas estão segurando seus funcionários ou elas estão demandando, estão mandando embora? Né? Isso é uma situação, óbvio, que a gente tem que cuidar da saúde, a gente tem que priorizar a saúde, fazer todos os investimentos possíveis em saúde agora nesse momento, para garantir que não morra gente, e que as pessoas consigam atendimento sem caos na saúde. A gente tem que pensar sobre isso também. Mas tem outras vertentes, outros pilares que a pandemia trouxe, que a gente tem que analisar, que trazem consequências diretas para o dia a dia da cidade, por exemplo, do emprego. Por exemplo, na educação, como a gente falou. A gente tem uma educação municipalizada. O que isso quer dizer? Quer dizer que o responsável pela educação pública da cidade inteira é o município. É o prefeito, é o executivo com os vereadores. Eles são responsáveis por todo o quadro educacional. Eles contratam, eles fazem concurso, eles administram todas as escolas públicas do município. Com exceção de algumas que foram terceirizadas agora através das organizações sociais, que é uma outra questão, inclusive a gente vai falar, mas só sobre a questão da saúde, porque o nosso hospital regional, ele é uma OS, ele é uma organização social que administra, como já faz um tempo isso acontece, ou seja, é da cidade de Cajamar, é um hospital da cidade de Cajamar, porém, ele não é administrado pela cidade de Cajamar. É administrado o contrato que é feito com essa organização social, mas não é administrado. Quem está ali trabalhando na OS não é um contratado da Prefeitura de Cajamar, ele é um contratado de uma empresa, de uma organização social, que é um CNPJ com fins lucrativos. Né? Então, a gente precisa saber, quando a gente reclama de um atendimento no hospital regional, quando a gente... Isso não estou falando só dessa questão da pandemia, mas quando a gente reclama de um atendimento do hospital regional, quando a gente pensa sobre a melhoria, ou piora, ou, sei lá, de algum problema que está acontecendo ali, falta de remédio, por exemplo, que a gente já tem vários relatos que isso já aconteceu e acontece várias vezes, e agora está faltando remédio, se eu não me engano, quem é o responsável sobre isso? É a Prefeitura de Cajamar ou é a OS? A Prefeitura de Cajamar, ela, teoricamente, ela tem que se valer da fiscalização desses contratos, se está sendo cumprido. Se o contrato que foi firmado, ele está sendo cumprido. Há pouco tempo, a gente viu aí agora a reportagem do SPTV, né, Laerte, que a gente viu sobre o hospital regional, sobre a questão dos EPIs, que foi uma denúncia vinda de ex-funcionários dessa OS, da administradora do regional, que acabou sendo uma denúncia feita para a mídia, a Globo veio aqui fazer a matéria, publicando de uma certa forma, de maneira até realmente agressiva, vamos dizer assim, né, os fatos, acusando a prefeitura dessa questão de não ter EPI, e a reportagem acabou concluindo que, na verdade, os empregados dali, os funcionários da OS estavam usando capa de chuva como EPI. Né? E a Organização Mundial de Saúde não recomenda a capa de chuva, ela recomenda um outro material, um material mais grosso, enfim. Não vamos entrar nesses detalhes técnicos, mas é uma denúncia que foi feita de dentro para fora. Não fui eu, não foi o consumidor do serviço, né, de saúde que foi lá reclamar, mas foi feita de gente que trabalha lá dentro. Isso é mais sério,
do que uma população que precisa de um atendimento e às vezes não tem. Quer dizer, ó, as duas coisas são muito sérias, mas do lado do profissional de saúde, quando isso vem do lado do profissional de saúde, é um complicador. Isso quer dizer que duas coisas: a OS não está cumprindo o seu papel, né? E a outra, a prefeitura não está fiscalizando. Tem os dois lados, a prefeitura não Isso está fiscalizando. aí, né, se insere dentro da mesma temática como nós começamos aqui a nossa conversa, né? Que essa opção, né, que tem a ver com a questão do neoliberalismo, né? Mas essa opção que se tem, porque, veja, nós, com todos os problemas do Brasil, nós temos o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, que, sim, isso não é piada, mas que o mundo avalia como sendo uma das coisas mais avançadas na área da saúde, porque ele a saúde no Brasil, É aliás, universal. desde a Constituição de 88, né, com todos os problemas que ela carrega, perdão, é, né, o direito à saúde é um direito universal, né? Nós estamos falando Universalizado. do SUS. Então, assim, o que a gente teria que fazer, e se tivesse feito, né, antes, a situação hoje não, né, lógico que a gente está aí numa calamidade, mas teria um patamar um pouco, né, pelo menos melhor, né, que é a questão da valorização do SUS. Mas o que foi feito com o SUS? Né? Então, de novo, essa tal da PEC da morte, né, que congelou os Da gastos, morte. tirou recurso do Sistema Único de Saúde, como tirou de todos, só não tirou recurso daquele dinheiro que vai para pagar juro para banco. São 9 Exato. famílias. Mas o resto, na área social, cortou, e cortou inclusive no SUS. E isso chega na cidade. Agora, Cajamar, em particular, Carlos, vamos cá entre nós, né? Cajamar, ela tem um orçamento de fazer inveja, né? Há Não é muitas isso? cidades, muitas cidades. Sim. E o orçamento que, apesar da crise que o Brasil já vinha, né, desde a crise política, mas assim, a receita aqui não estava caindo coisa nenhuma, os dados indicavam, né, que não estava bem, estava Outras crescendo, empresas vindo para cá, né, no meio de uma arrecadação, recessão. chegando, Né? essa coisa do Rodoanel, né, então muita... É outra coisa que precisa discutir também, esse negócio de abrir, né, um monte você vai destruindo o ambiente, assim, é uma coisa que precisa pensar, né, assim, ter um plano Sim. também nessa área ambiental, mas de qualquer modo, você tem a chegada de um monte de empresas, então, assim, é a arrecadação crescendo, né? E a gente tem uma saúde pautada, né, por esses contratos e que se renovam, né, periodicamente. A gente vê notícias aí de renovação e sempre em regime de urgência, então não se resolve essa questão, se vai ser municipal, se não vai, se vai ser... Então, não se resolve e vão se renovando os contratos de emergência, é muito recurso, e a gente fica com um sistema local de saúde bastante... A gente ouve, né, quem está aí no dia a dia, como a gente fica ouvindo o tempo todo reclamação, né, de toda sorte. Gente, teve um cidadão há pouco tempo mesmo que morreu, e eu, inclusive, tentei ajudar, falei com gente, né? Sim, eu e outros colegas, nós tentamos ajudar. Então, primeiro não tinha UTI, resolvemos, né, por meio do SUS, tá, contato com a galera. Aí abriu-se a possibilidade para uma UTI, aí faltou uma ambulância para transportar o paciente, ele acabou morrendo, né? Isso é aqui na cidade, acabou. Não estou dizendo que ele morreu por isso, mas quem sabe, né? Se não foi por isso também, esse atraso, Demora, né? Atraso, atendimento, demora no demora atendimento. no atendimento da pessoa, do cidadão, né? Então, assim, passa por essa questão, de novo, né? Dessa questão do Estado. E o que você falou do ponto de vista das empresas, dos empregos, né? Porque às vezes a gente fala isso, tem gente que vai desdenhar, vai dizer assim, não, mas o que, que o prefeito, a prefeita, o que, que tem a ver com o emprego, né, relacionado a essas grandes empresas? No momento desse, tem, né? Por que que tem? Primeiro, né, o prefeito, né, a prefeita, o prefeito, o representante,
local, ele também tem articulações políticas, ele faz parte de um partido, ele teve uma força, vários partidos, né, que trabalharam no convencimento da população local para que ele fosse eleito prefeito, então ele tem vínculo. Então, qual é o papel do prefeito no momento desse? É essa articulação, né? Então, assim, ele tem que se articular com o Estado, com a federação, com os seus partidos, né? Tanto dele quanto daqueles que o apoiou, no sentido de fazer essa coisa girar. O que não pode é a gente ficar com uma população, né, com esse problema gravíssimo de saúde que afeta todos os sentidos da nossa vida, né? Então, é a escola, é a igreja, entendeu? É assim, tem um impacto psicológico, inclusive, muito grande, muito forte, porque, né, querendo ou não, distancia, né? As pessoas, você tem os avós que não conseguem aquela coisa do abraço, nós, os brasileiros, eu tenho aí meus sobrinhos netos, né? Assim, eu não No consigo, Dia das Mães, você não vai ver sua visitá-lo, mãe. não, Dia das não Mães. tem. Então, assim, isso tem um impacto também de ordem psicológica e tem essa questão econômica, quer dizer, então, assim, o representante local, ele tem que agir, tem que se articular no sentido de buscar soluções, sobretudo, para essa classe trabalhadora, né, assim, que uns já estavam desempregados, né, e outros com o risco, porque o que a gente vê, às vezes, né, cara, a gente ouve muito falar, assim, a gente tem algumas empresas, tem uma parte do setor econômico que está trabalhando normalmente. Exato. Assim, A Cajamar é o conhecida trabalhador está em pelo, casa, não é isso? Tem uma pelo polo indústria, logístico. logística, aqui, inclusive aqui na cidade, trabalhando. A questão é, como é que está sendo esse processo de deslocamento dessa população trabalhadora até essa empresa? E assim, por um lado, você tem isso, grandes empresas, né, atuando, continuam trabalhando, produzindo, e você tem toda uma imposição, né, e que é correta, não estou discordando disso, não. É como eu falei no começo, o isolamento, no momento, é a única solução que nós temos. Sim. Mas assim, aí você tem o pequeno comércio, sabe assim, o botequinho, as pequenas lojas, todo mundo fechado, né? Mas você tem determinados setores aí trabalhando normalmente e a gente não sabe, não há uma transparência no sentido de a gente saber como é que está sendo esse procedimento né, dos cuidados com os trabalhadores. O que você falou da saúde, né? Então, assim, se o pessoal não tem uma roupa adequada para se vestir, lidando com a doença com essa gravidade, o problema não é só ele, quer dizer, isso seria um problema né, a pessoa fica exposta ali. Mas se ela Total. fica exposta ali sem roupa, a gente não pode esquecer que no final do turno, essas pessoas vão para casa. Vão para Elas casa, vão, para suas né, vão famílias. passar pela rua, né, vão encontrar pessoas, vão encontrar os familiares. Então, assim, o mínimo que a gente precisa ter é um respeito aos profissionais, né, da saúde, os trabalhadores em geral, aliás, todo mundo merece o respeito, mas, assim, os profissionais da saúde não podem trabalhar num ambiente desse, né, e houve aí uma reação, né, e o prefeito, eu vi um vídeo, né, que ele parece uma peça publicitária, mas é um vídeo que ele, né, justifica e que diz que está processando e tal, mas a matéria que a Globo fez coloca pelo menos em dúvida, né? E tem duas Sim, versões. Aliás, a gente tem três. A versão de uma pessoa que circulou aí, que fez a denúncia, um ex-funcionário, um ex-profissional, né? Fez a denúncia. A gente tem a versão do representante, né, do município, e a gente tem a versão agora da Rede Globo, né, que reforça a primeira versão, que no mínimo assim coloca a gente em dúvida. Eu não estou fazendo acusação aqui, que eu nem fui lá, né, mas coloca em dúvida se a coisa está realmente seguindo, né, os padrões
E a gente conhece pessoas da saúde, do mesmo jeito que a gente conhece pessoas da educação, a gente conhece gente da saúde que faz, sim, insinuações, né? Então, há uma incerteza aí, infelizmente, né? A própria incerteza já é né, uma questão complicada, porque se você, né, porventura ficar com essa doença, você vai ser socorrido aonde? Aí você tem segurança de ir para esse hospital que você está ouvindo, né? Exato. Então, assim, são cuidados e a questão da transparência é o elemento. Então, não é assim você ficar produzindo materiais publicitários, né? A transparência é assim, por exemplo, na questão da educação, que é um pouco a minha área de atuação. Assim, o conselho, o fórum, né, os professores, as professoras, essa galera, né, tem que participar desse processo de discussão e do que fazer na relação com a comunidade, com os estudantes, porque é difícil. Eu também sou professor, você também é. Para nós, os professores, o momento também é difícil. Eu, por exemplo, sou um professor 25 anos de carreira, que a minha atuação profissional é assim, eu chego na sala de aula, nos corredores, abraçando meus alunos, é o meu perfil. Eu venho daquela linha, né? De que o Sim, sim, afeto educa. Então, assim, a coisa do sim, sim. afeto. Aí a gente está aqui, ó, como nós estamos, nós aqui agora, cada um no seu canto, trancado dentro de um quarto, falando isolado. O professor, a professora da rede municipal, neste momento, com raríssimas exceções, se é que elas existem, vive esse dilema, né? Essa dificuldade. Sim, Então, assim, é a coisa do respeito. Os pais, a mesma coisa. Então, a transparência nesse momento exige que a gente tenha, né, que a gente use o que a gente tem à disposição, né, para, de algum modo, estabelecer um diálogo com essas parcelas, né, com esses integrantes aí da educação. Isso vale para a saúde, mas a educação em particular, porque o momento é de grande dificuldade, né? Não está muito. sendo fácil você atuar como professor, e eu imagino que para os alunos, né? Porque a gente está usando essas ferramentas, mas aqui agora, por exemplo, nós estamos nos vendo, né? Sim. Mas você, na sala virtual, não necessariamente você tem, porque Não, acumula muita é. gente, começa a cair tudo. Então, assim, você está de um lado falando e o silêncio do outro lado. Então, isso, né, para os professores, para as professoras habituadas, né, essa muvuca que é a sala de aula, positivamente falando, né, que é uma muvuca das Sim. boas, né, a gente, assim, eu me emociono falando disso aqui, porque eu estou com muita saudade dos meus É, alunos, não. né, dos abraços, e os colegas, professores, eu tenho esse hábito, né, de chegar no prédio, né, abraçando do porteiro ao né, pessoal do café. Então, assim, eu sei que eu não sou o único, os professores, em geral, têm esse comportamento, e está muito difícil, né? E os pais em casa? Então, agora é Também, assim, você tem famílias, inclusive colegas nossos, professores, às vezes está numa reunião de colegiado de curso, e está lá o professor, a professora com os filhos, né? E eles entram na sala. Então, assim, você está em casa, tem um computador só, tem, né? Às vezes o casal com os como que filhos, faz, e né? todo mundo precisando estudar, aí com a internet precária, hoje foi um verdadeiro inferno a internet pela manhã. A gente está aqui numa transmissão hercúlea, assim, Então, porque percebe? Então, assim, isso tudo está no cabeção do professor, dos pais nesse momento. Então, assim, a sensibilidade, que é a coisa humana, a política é isso. Né? Para mim, a sim, política é isso. É você lidar com essas questões humanas. Então, em um momento desse, né, como é que a gente estabelece um diálogo com esses professores, com esses pais, com esses médicos, enfermeiros, né, com os trabalhadores em geral, né, as pessoas em geral, os empresários, né, cada um sim, nos... exato, porque existem milhões de angústias que estão acontecendo nesse momento e Imagina, não. esses pequenos empresários aí, né, que não têm um caixa, porque as grandes empresas, os bancos, né, as grandes empresas, eles têm caixa, têm crédito, né?
Mas os pequenos, os médios empresários, aí não tem nada disso, né? Então, assim, o que está passando? Porque aí vem a questão da frustração, da culpa, né? Que Não, é e o tem uma coisa, é Alex, da culpa, você, né? Então, assim, você é é outra economista, você pandemia, sabe também, é é outra outra pandemia. pandemia, né? Você é economista, você sabe também que, por exemplo, agora, né, nós temos que salvar o pequeno, nós temos que ajudar o pequeno, e aí abriram uma linha de crédito, né, os bancos grandes abriram linhas de crédito, os bancos pequenos também abriram linhas de crédito, o próprio governo abriu uma linha de crédito para o pequeno, mas é o seguinte, você não pega dinheiro, né, para emprestado quando você está mal. Você tem que pegar dinheiro emprestado quando você está bem, quando Isso, você precisa crescer, quando você precisa se alavancar. E não quando você está precisando pagar dívida. Então, você tá, o que acontece é que, agora com essa oferta de crédito para o pequeno empresário, você está dando uma dívida para ele. Você não está dando um socorro. Isso não é um socorro. Você está dando uma dívida. Porque ele, como você disse, ele não tem caixa e ele vai achar que pegar um empréstimo vai salvar a vida dele nesse momento, mas não salva se você não tem o caixa. Se você já não é, se você não está crescendo, não vale a pena pegar dinheiro, porque você só está pegando dinheiro para pagar a dívida. Então, se você está fazendo isso, está errado já, né, nas teorias de administração. E aí você fica, você vê que é um momento de desespero dos empresários, você está vendo que, na verdade, não é uma ajuda, é um complicador na vida do empresário. É óbvio que é um paliativo que vai tapar um buraco ali, aqui naquele momento, muito bom, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Mas não é uma ajuda, né? É uma dívida, é um problema a mais que ali na frente, no futuro, se não tiver uma política pública econômica que valorize isso, que ajude o crescimento rápido, que ajude o crescimento, estímulo ao comércio local, se não tiver alguma coisa nesse sentido também, não vai adiantar, porque as pessoas, enquanto não tiverem vacina, enquanto não tiver uma vacina, enquanto não tiver um tratamento, enquanto não tiver cura, o comércio está prejudicado. As pessoas saírem na rua vai ser prejudicado, é prejuízo, é prejuízo de vidas, é prejuízo de contágio. Essa ideia de imunização de manada está errada. Você está matando gente. Quando você fala em vamos imunizar as pessoas pelo contágio, é isso a ideia de gente. A Suécia se lascou nessa brincadeira aí, porque o número A de Suécia mortes é acima do que o qualquer. índice, né, entre morte e contágio na Suécia está enorme. A gente também, o nosso índice de contágio por morte está enorme. E É, aí você fala, porque você vê, por exemplo, os Estados Unidos tem 1 milhão de pessoas, a 70 mil mortos. Você vai ver o índice de contágio versus morte, ainda está baixo, né? É baixo até. No começo estava alto, mas eles estão reduzindo. Agora aqui no Brasil o índice de contágio está alto e o índice de morte também. O índice fica tudo. Né? E aí você fala. E essa ideia de que a gente precisa salvar a economia mostra um pouco da falta de empatia de algumas vertentes, de algumas filosofias, principalmente desses que flertam com nazifascismo aí, que acha que as pessoas não importam, sabe assim? A gente vê uns comentários muito loucos aí na internet dizendo assim, mas vocês têm que publicar hoje, Cajamar publicou o boletim de mortos da cidade, publicou 18 mortes, a USP fala de 19, mas enfim, vamos ver o que o prefeito vai falar daqui a pouco. E as pessoas comentando embaixo dizendo assim, mas vocês têm que divulgar quem se curou. é um Poxa, absurdo. quem se curou, maravilhoso. Putz, que É, bom, cara. Você conseguiu parabéns. passar por isso sem sequelas. Que bom que você conseguiu passar por isso e não, enfim, não teve perda, né? A sua vida está aí, continuando, vai continuar a sua vida. Mas a gente tem que olhar para a morte, sim, porque a gente deveria evitar as mortes. A gente teria como evitar as mortes se a gente tivesse uma política mais restritiva. E eu vou aí fazer um comentário sobre um processo que está acontecendo lá em Santos. Não sei, ontem o prefeito de Santos estava fazendo uma análise, o prefeito é do PSDB, enfim, mas ele estava fazendo uma análise da política que ele estabeleceu na cidade, que está sendo, teoricamente, um exemplo. Está sendo bem aceita pela população, está sendo bem aceita pelas pessoas. Não adianta você construir hospital apenas, você tem que ter uma política de não contágio. Você
tem que ter uma política que incentive as pessoas de não se contagiarem. Por mais que aí fique na ideia do imaginário da população, fique pensando que não, mas é só uma gripe, o jovem não morre, ou vai ser uma gripe, mas depois passa. A ideia do contágio é que se você mesmo jovem, está na rua, sem máscara, volta para casa, você pode não ter sintoma nenhum, mas você vai passar para sua mãe, que vai passar para sua tia, que vai passar para o seu pai, para o seu avô. Essa é a ideia do contágio que as pessoas têm que focar, e é isso que o isolamento social traz. Então, você não pode ignorar o isolamento social, você tem que pensar que você é um agente de contágio, né? Por mais que você pode não morrer, os índices são altos de que você não morre, mas você é um agente de contágio. Então, não fique na rua, porque você vai levar a doença para casa, você vai levar a doença para o prédio, você vai levar a doença para os lugares que você convive. Aliás, então, saiu um estudo, Carlos, essa semana, eu tive ouvindo um bate-papo assim com o professor Ladislau, da Albor, né? E aí, nessa conversa, eles estavam apresentando alguns números. Teve um estudo que foi feito pela Columbia, né, que é uma universidade americana, a pesquisa é sobre os Estados Unidos, né, o coronavírus nos Estados Unidos, e a pesquisa indicou o seguinte, olha, é científico, né? A pesquisa indicou que se os Estados Unidos, se não fosse aquela palhaçada do Trump no começo, né, de achar que era uma gripe... 2 semanas. Isso. Aquelas 2 semanas se ele perdidas, tivesse né? começado, né, se os Estados Unidos tivessem começado uma política de isolamento 2 semanas antes, ou seja, nessas 2 semanas daquela palhaçada. Então, 2 semanas antes, o percentual de contaminados teria sido 82% menos e o número de mortes 84% menos. O que significa dizer, desses 93 mil que morreram nos Estados Unidos, teriam morrido 14, né? 16%. Então, de 16, vamos arredondar, 20, né? De 93, 18 mil. Já seria muitas mortes, mas 18 mil em relação a 93 mil, sobretudo para os parentes, né, daqueles que morreram, logicamente. É uma cajamar. É uma cajamar. Uma cajamar inteira, uma cidade inteira. 2 semanas antes, se tivesse iniciado o isolamento. E o Brasil, né, infelizmente, a gente está um pouco, porque não tem uma ação coordenada, né? Você tem algumas regiões do Brasil, no Nordeste, que os governadores, por iniciativa deles, né, independentemente das divergências... É o consórcio nordestino, né, de governantes. Estão buscando uma ação conjunta aí para amenizar, mas no Sul a gente tem, né? No Sul e no Sudeste a gente tem problemas aí desse ponto de vista, porque não sei o que acontece, que a coisa não, né? Então, uma questão, né, que é muito complicada. Por exemplo, a gente fica preocupado porque, por exemplo, aqui em Cajamar a gente está com, teoricamente, 3.600 atendimentos. Foi o último boletim, alguma coisa disso, não lembro o número exato, mas foi alguma coisa disso. 3.000 e tantos atendimentos. Desses 3.000 e tantos atendimentos deste período, apenas 1.300 e alguma coisa foram testados. Então... Né? Aí, a política, por exemplo, do prefeito lá de Santos está sendo a seguinte: eu não sei o que fazer se eu não souber quem tem. Eu não sei o que fazer, eu não consigo iniciar uma política pública, eu não consigo pegar os recursos necessários, aplicar os recursos necessários para evitar qualquer desastre se eu não souber quem tem a doença, se eu não souber esse índice de contaminação. Então, o que ele fez foi imediatamente comprar uma caçamba, 10 mil testes rápidos, fora o outro teste que é o PGR. Então, ele fez um comboio, né? Ele fez uma rua lá que ele pega as pessoas e testa no carro. Se deu o teste rápido, já deu positivo, ele já manda para fazer o tira-teima. E aí, a partir daí, ele já isola a pessoa. Vai para casa e já me fala quem são as pessoas que você teve contato nesse período para poder já ir atrás, para saber quantas pessoas estão impactadas.
assim como a política nacional, ou a do estado de São Paulo também, por exemplo, eu vejo que a cidade não tem essa política de testagem. Né? A gente não está com essa política de testagem, e eu te digo por quê. Por que nós não temos a política de testagem? Porque se trata de uma organização que não é administrada pelos recursos da prefeitura, administrada pela prefeitura. É dentro de um contrato que foi firmado entre a prefeitura e essa OS, ela tem abertura para fazer o que ela quiser em relação a isso agora, nesse momento. E ela não está testando todo mundo que entra lá com problemas. Tá? Eu vou dar um exemplo pessoal, não é uma ideia de trazer do macro para o micro, né, o universo, mas é um exemplo pessoal que eu achei engraçado. Quando veio a coronavírus, quando chegou no Brasil, logo depois do carnaval, eu tive um problema de pneumonia. Eu cheguei no hospital regional com pneumonia. E eu cheguei lá já com, teoricamente, o coronavírus no Brasil, né? Uhum. E aí eu cheguei com um quadro respiratório péssimo, cheguei lá com problema de pneumonia mesmo, cheguei com falta de ar, bastante falta de ar, e eu não fui nem sequer cogitado como uma pessoa que poderia estar com o vírus. Por mais que eu tenha feito o exame, fiz o exame, né? Eu fiz os exames e tudo mais, eu fui receitado, tomei o antibiótico e, por sorte, eu tomando antibiótico, a doença foi embora. Isso quer dizer o quê? Que, na verdade, eu não estava mesmo com coronavírus, eu estava com uma pneumonia, porque se eu tivesse com o coronavírus, tomando antibiótico, eu não teria melhorado, porque antibiótico mata a bactéria e não vírus. Então, eu teria outro quadro se fosse coronavírus. Então, como eu melhorei com os antibióticos receitados, então eu estava realmente com pneumonia. Mas eu saí de lá pensando, se você tivesse, né? Se eu fosse médico, né? Se eu fosse o administrador deste hospital, a partir do momento que eu sei que o coronavírus já está instalado no país, e a partir daquele momento eu já ia estabelecer um procedimento, eu já pensaria em estabelecer um procedimento que diria o seguinte: quem chegar aqui com insuficiência respiratória precisa ficar em observação, pelo menos, mesmo que não tenha o teste ainda, falando, eu preciso observar essa pessoa, porque se ela tiver contaminada com coronavírus, o surto vai começar. Isso não aconteceu comigo, mas eu tenho relatos de outras pessoas que também não aconteceram isso, mas é um relato pessoal, obviamente, não quer dizer um índice, não é um índice que eu estou dizendo, mas mostra que, na verdade, né, essa preparação para a coisa, ela não foi feita, né, e talvez em muitas cidades não deve estar sendo feita da maneira a mais adequada. Né? Tudo bem, isso você também, há um indício aí também de que os números podem ser maiores, né? Exato, é onde que eu queria chegar. Isso e quer dizer o quê? Tem teste, né? A gente não sabe. Testa, a gente não sabe o verdadeiro número de pessoas contaminadas, inclusive que morreram, né? Alguns possivelmente que já morreram, que também não entraram aí na estatística dessa doença, né? Agora, uma coisa é certa, né? Você falou no número aí que saiu de ontem, mortos, o crescimento nessa semana foi bastante, né? Ou não? Foi alto. Por quê, Guilherme? Eu não sei você, eu tenho a impressão de que a cidade ela não está, apesar de que apresentou um índice de 50% de isolamento social, que quando São Paulo chegou a 39 ou 42, Cajamar estava com 50, apesar desse índice, né, de que Cajamar estava 50 não é o índice bom, não é um índice bom. Né? Apesar de Cajamar ter falado, não, Cajamar é um exemplo, cara, não é um índice bom. O índice bom é 70. Isso começa a partir de 70. Começa a ficar bom o índice de isolamento social a partir de 70. O ideal é todo mundo em casa, né? O ideal seria todo mundo em casa, mata essa doença, ela não não consegue contágio, ela fica restrita a poucas pessoas, ou pessoas mais que não acreditam muito, mas não é isso que está acontecendo. Né? A gente viu na rua, né?
Eu moro A aqui gente viu perto aqui, da avenida, você vê o movimento, não, a gente teve aqui no meio da pandemia, a gente teve anúncio de bares que iam fazer shows, então é um absurdo, né? né? A gente vê assim essa questão assim meio que negligenciada. Tipo, se você quer realmente que o seu sistema de saúde não seja entupido, né? Que não cause morte, que não cause dano à população, você precisa ter um sistema de fiscalização e um decreto mais detalhado sobre o isolamento, mais forte, mais rígido. E eu estou dizendo que as pessoas são obrigadas a ficar em casa, porque eu sei que muitos trabalhadores têm que sair de casa aqui. Tem muito trabalhador trabalhando em obra aqui no Portal dos IPs, por exemplo, nesses prédios que estão construindo, e eles passam aqui perto de casa todos os dias, passando em grupos, inclusive. Isso quer dizer o quê? Que a empresa está lá, fazendo o cara trabalhar, saindo de lá não sei da onde, porque eles não trabalham, não moram, na maioria deles não mora aqui em São Paulo, aqui em Cajamar, mora em São Paulo, em outras cidades, vem para cá para a cidade, vai trabalhar na obra, sai daqui da cidade, vai para outro lugar. Não é uma coisa de controlada, né? Não é uma coisa que está sendo controlada de certa forma. A mesma coisa quem são as pessoas que estão trabalhando na logística das empresas. A Amazon está aí, bombando de gente trabalhando na logística das empresas. Qual é o cuidado que a Amazon está tendo com esses funcionários lá dentro e fora dali, né? Ao mesmo tempo, os outros polos logísticos, as outras empresas que continuam com seus processos produtivos, né, que não pararam. A Amazon é uma empresa que não para, porque todo mundo, um monte de gente comprando na Amazon. Por conta da pandemia, que não pode sair de casa, o mercado está indo para a internet. Então, a demanda da Amazon aumentou, a demanda da B2W aumentou, e a B2W está aqui perto também. Então, como Uhum. que faz? Como que funciona isso? Né? Como que está funcionando essa ideia da preservação da saúde das pessoas em relação ao sistema que, tudo bem, né? Você aumentar, abrir um hospital de campana, você abrir mais leitos, né? Mas vamos pensar que Isso é não é o uma suficiente. parte importante do processo, né? Mas, É uma assim, parte importante do processo, mas não ainda não é o resolve, né? suficiente para um surto, né? Para um surto desse. E quando o Cajamar apareceu, o próprio prefeito foi a público para dizer que quando o Cajamar apareceu no SPTV como exemplo de isolamento social, muitas pessoas vieram de outras cidades para poder ser tratadas. Isso quer dizer o quê? Que muita gente pode vir procurar Cajamar também, no sistema de saúde aqui, como alternativa, e vai estar preparado para isso? 32 leitos é o suficiente. Esse estudo foi feito, né? Tipo, existe um estudo feito que 32 leitos no total é Uhum. suficiente para uma população como Cajamar, com o grau de isolamento que ela tem? Ou a gente precisa estimular ainda mais o grau de isolamento para que esse sistema de saúde de Cajamar consiga superar a crise, né? O pico de contágio e tudo mais. A gente está falando de uma Não, cidade como os estudos indicam, né, que essa iniciativa de Santos é o mais apropriado. Quer dizer, assim, primeiro é o isolamento, né? Não tem outra saída, é isolamento. Agora, para que esse isolamento funcione, a ação precisa ser articulada, né? Articulada, que eu digo assim, tem que ter uma ação do poder local, no sentido de criar regras, né, de impedimento de circulação, sobretudo daquilo que é supérfluo, né, que não é necessário. Então, tem que ter uma ação local, tem que ter uma ação do Estado, tem que ter uma ação da federação. Do ponto de vista da federação, a questão dos recursos, né? Então, assim, sim, o governo federal, né, isso que você falou ainda há pouco dos bancos, né? No Brasil, né, o que os bancos fazem, o que o setor financeiro tem feito é sugar os recursos da sociedade por conta da taxa de juros que eles cobram, né? Então, assim, eu não tenho visto que os bancos estejam, né, mudando os dados, né, que a gente tem à disposição aí sobre taxa de juros, diminuiu um pouquinho, mas está longe, né? A taxa média de juros cobrados no Brasil para a população em geral, para as pessoas físicas, está quase em 100% em média, mais de 90%. Para as empresas, mais de 40%. Quer dizer, que empresa que se viabiliza em um período normal com juros de 40%? Né? Então, assim,
É aquilo que a gente falava no começo, se não tiver uma ação do Estado, e o Estado pode, viu, Carlos? Porque o Estado, né, ele pode emitir, inclusive, moedas. Aí tem gente que vai dizer Sim, assim, não, mas isso vai causar inflação. Mas veja, ninguém está produzindo, ninguém está vendendo. Como é que você vai ter impacto inflacionário se você se distribuir você não recursos para uma população que não está trabalhando, que não tem renda? Né? Na verdade, você está substituindo. Então, aquelas pessoas que estão desempregadas, elas estão sem renda. Se o Estado exato, injeta o recurso nessas pessoas, ele apenas né, devolve o acesso igual, dessas pessoas rendimento, então não tem impacto inflacionário, coisa nenhuma. A ciência econômica está aí para mostrar, mas tem que ter uma ação articulada, é isso que a gente não está vendo, né? E voltando para o município, o poder local precisa se articular e precisa fazer essa cobrança, né, para que essas coisas funcionem articuladamente, e a prioridade agora é o SUS. E veja que as estatísticas, né, econômicas indicam também, no caso do Brasil, não sei se você sabe, mas o investimento na área da saúde, sabe qual é o impacto no PIB? Cada R$ 1 que você investe na área da saúde no Brasil, isso impacta em quase 2% a mais no PIB. Entendeu? Cada um gera 1,7, para ser exato. Então, assim, num contexto desse, para quem só pensa na economia, então vamos pensar nisso, vamos investir na exato, saúde, investir na saúde, exato. investir na saúde, Investir, né? Porque tem investir na impacto. tecnologia, investir na ciência, nas iniciativas das universidades, por exemplo, É, que a gente não tá vendo. Por exemplo, o Dória foi lá comprar na China, tomou o cambal dos Estados Unidos e a USP com o respirador prontinho para ser produzido aqui. e, Dinheiro que ele antes gastou. disso, e antes disso, ele cortou, você pegar o orçamento do Estado, ele cortou, ele também, né? Não foi só o governo federal, não, que cortou verba da pesquisa das universidades. O governo, a USP mesmo perdeu muito recurso destinado à pesquisa que, nesse momento, poderia ser primordial. É vergonhoso, né? Cá entre nós, é vergonhoso um país como o Brasil, que num curto período de tempo, lá nos tempos do Vargas, do JK, num curto período de tempo, nós copiamos as duas revoluções industriais anteriores em 20 e poucos anos, né? O Brasil se tornou, né, uma das maiores indústrias do mundo, e a gente chegar em um contexto que a gente não consegue produzir ventilador, né? Eu não estou aqui querendo, porque é um ventilador, né? Logicamente, com, né, bastante aperfeiçoado, mas o nome popular, inclusive, é esse, é ventilador. Não é isso? A gente tem que apelar para a China, é sinal de que realmente a coisa não está muito legal, né? Mas Não, é por isso que nós estamos aqui, né? Vamos exatamente. buscar um novo debate, um novo caminho, né? E vamos à luta, Sim. Eu transformando. acho que a gente. Você tem mais algum comentário, Larte? Acho que a gente pode fazer algumas considerações finais aí Eu para a gente não estou estar. satisfeito, gostei muito da nossa conversa, né? Espero que a galera tenha gostado também. Eu acho que, como eu disse ainda há pouco, o nosso caminho é esse, é buscar o diálogo, né? Buscar construir a partir do local, né? A gente construir mudanças que favoreçam a todos, né? Eu falei da questão ambiental, acho que a gente vai ter que fazer um debate sobre isso, né? Mas tem uma questão local que é assim, quando você abre muito para essa coisa de grandes empresas também, né, você vai, como diria uma liderança indígena, você vai abrindo feridas na terra, e a terra é como um corpo humano, né? Então, quando você abre uma ferida no braço, na perna, né, qual é a consequência? É a febre, né? O aquecimento global é isso, a gente está abrindo tantas feridas na terra que a Terra está com febre, né, meu cara? Então, assim, é outra coisa que a gente precisa marcar uma conversa qualquer dia desse e Sim, sim. discutir, né, como é que que o poder público local lida ou pode lidar com essa questão do meio ambiente, né? Porque nós também estamos sob o impacto dessa questão. Ora é calor demais, ora é chuva demais. Precisamos Exatamente. discutir isso, né? Sim, com Mas eu certeza. agradeço, assim, é um prazer estar contigo aqui, como sempre, né? A gente sempre tem Foi uma ótimo, relação muito legal, muito bacana,
E foi muito Sim, sim. bom, gostei demais. Você é um cara muito inteligente, valoriza muito o tempo, Obrigado, né? Alex. A gente, é Obrigado, verdade, obrigado você mesmo. aprendi bastante aqui no diálogo com você. Vamos fazer mais vezes, né? Já que nós estamos isolados também, vamos isoladamente conversando. Sim, vamos. Pelo menos dá Mesmo. uma sensação de proximidade, né? Mas também de dar um ânimo de luta. Mesmo estando isolado, um pouquinho isolado, quando a gente fala com assim, grupo, né? Ou fala com as pessoas que compartilham dos nossos pensamentos, a gente se sente mais animado mesmo para ir atrás, né? A gente se E sente vamos mais ampliar. feliz. Bom, eu queria dizer só para o pessoal que vai ouvir ou que já ouviu, que está passando, enfim, por aqui, que vai ver, essa live vai ficar gravada na nossa timeline aqui do Facebook, na página do pessoal. A gente fica aberto à população, a vocês que estão interessados em conhecer o processo eleitoral, que estão interessados em conhecer o processo de um partido político, que estão interessados em dialogar sobre as demandas da cidade, que querem conversar para conhecer mais o pessoal, conhecer as nossas bandeiras, conhecer mais o que a gente prega como partido, né? Quais são as nossas ideias, porque aqui a gente não discrimina, a gente acolhe e mostra quais são as nossas ideias. Se as nossas ideias não forem compatíveis, você vai continuar a sua busca de procurar algum lugar compatível com as suas ideias. Mas se as suas ideias forem compatíveis com as nossas, aí a gente vai ter uma confluência, a gente vai conseguir conversar bastante, você vai ajudar no processo democrático, vai ajudar no processo de debate com a sociedade, a gente vai conseguir trocar bastante ideia, informação, teorias e não teorias, e, enfim, impressões, angústias, e que ajudam a gente a continuar nessa luta, que diminuir as desigualdades desse país, diminuir as desigualdades da nossa cidade, diminuir os abusos do poder público, diminuir as diferenças entre as pessoas, diminuir a diferença de renda entre as pessoas. Então, tem várias pautas, várias ideias que nós gostaríamos de discutir e que são importantes para a nossa sociedade e que a gente não vai deixar de falar e que a gente vai atrás das informações e que a gente vai discutir, seja com quem for e que tiver interesse em ter um diálogo bem aberto. Então, fica o convite para quem quiser conhecer a nossa militância, quem quiser conhecer as pessoas que estão aqui. Hoje estou só eu e o Laerte, mas nós temos mais gente. Tem gente na área de educação, na área de saúde, na área de entretenimento, cultura, LGBT. Então, a gente está muito aberto para que todos esses cenários, todas as pessoas que estejam interessadas venham conhecer o pessoal e venham conhecer a nossa atuação. Cajamar, hoje em Cajamar, o pessoal é o único partido progressista, o único partido que tem ideias progressistas, e a gente fica muito feliz de estar aqui, um partido limpo, um partido com pessoas íntegras, um partido que quer debater ideias, um partido que não vai fazer coligação com ninguém, um partido que não vai fazer conchavo com ninguém. Então, a gente está aqui aberto a todas as discussões de ideias para representar todos os setores e, com isso, nesse ano, que é um ano eleitoral, construir o nosso plano de governo também para Cajamar, porque sim, o pessoal vai ter candidato a prefeito, vai ter candidato a vereador também aqui na cidade. Então, a gente não sabe exatamente como vai ser o processo eleitoral desse ano, mas a gente tem certeza que nós teremos candidatos do partido aqui na cidade. Fica o convite para todo mundo, principalmente para a juventude, que não pode estar desamparada. Nós somos um partido muito jovem e que queremos a juventude participativa aqui com a gente. Então, venha para o pessoal para conhecer, não precisa se filiar, venha conhecer. É só isso que a gente pede, porque o processo político é muito interessante, o processo político é o que vai garantir um futuro melhor para todo mundo aí. Então, um abraço para todos. Obrigado, Laerte, mais uma vez. Agradeço. A gente se fala aí na próxima semana. E quem quiser comentar, deixa os comentários, a gente vai respondendo aí na nossa página do Facebook. E segue a gente no Instagram também. Pessoal Cajamar no Instagram. Só procurar lá e seguir a gente para saber um pouquinho mais do que a gente está fazendo, tá bom?
Um abraço para todo mundo aí que passou por aqui e um abraço para quem vai ver e até mais. Até, gente. Abraço, hein?